Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast aqui do Vinhos de Corte. Você sabe, né? Toda semana, toda quarta-feira a gente tem um episódio e dessa vez, para terminar a nossa série de vinhos da América do Sul, a gente está num lugar muito especial, pelo menos especial para mim, acho que é especial para o Carlinhos aqui também, né? Com certeza. Aliás, muito mais especial para ele, obviamente, mas é um lugar muito bacana que é a Casa Geraldo. A gente já vai conversar sobre a Casa Geraldo, a gente vai dar um panorama aqui para você sobre vinhos brasileiros, mas antes disso eu quero te contar, quero te pedir para você, se você está gostando do podcast, se você acha que está legal, que você está curtindo, deixa um comentário aí, deixa um joinha, deixa uns 5 estrelas. Sabe o que eu ouvi dizer? O pessoal estava dizendo o seguinte, eles tentaram colocar 4 estrelas e não deu certo. Capaz. Só vai quando aperta 5 estrelas. Capaz. É, não sabia sei. dessa não. Pois é, rapaz, só funciona quando entra 5 estrelas o negócio. Então tem que apertar os 5 estrelas, Tem que apertar 5 vezes lá. Vai ter que ser isso aí, não vai ter jeito não. Com certeza. Mas enfim, eu quero apresentar para vocês aqui um cara que eu já conheço há um tempo e é um cara muito bacana, que tem uma energia muito legal, que é o Carlinhos. Isso aí. Não é, Carlinhos? Isso daí. Obrigado prazer. por estar aqui com a gente, Obrigado cara. aí, Daniel, da Você- convite aí, tá vindo aqui dando uma volta na nossa região aí, fazendo esse programa aí bem bacana. É sempre um prazer. E olha, gente, não é fácil tirar esse cara aqui, não. A gente tem que agendar com ele aqui, puxar, fechar as portas lá da vinícola para ele poder vir falar com a gente. Claro, a gente sabe, você está no meio de um trabalho forte aí, Não, né? sim, a gente está numa época complicada. O Carlinhos é responsável por toda a produção aqui, não é Isso aí, né? Hoje, desde a uva ao vinho, né? Ao produto acabado, é tudo minha responsabilidade aqui hoje, né? Então, sou meio que o médico do vinho aqui, né? É. Então, aí já cuida de todo o processo, fica de olho nos detalhes, né? Então, eu acho que não só do vinho, também na parte de turismo, então a gente sempre está olhando tudo para a gente estar sempre melhorando, né? Então, acho que a ideia é essa, né? Melhorar sempre. É. Não, com certeza. Aliás, de melhorar sempre, a gente vai falar muito aqui, porque esse episódio do nosso podcast, ele é para a gente falar sobre vinhos do Brasil. A gente tá, só para a gente se situar, a gente está aqui em Andradas, né? Andradas é uma cidade na limite aqui, né, entre Minas e São Paulo, né? Então, um pulinho. Então, um pulinho, você anda um pouquinho, você já entra para o estado de São Paulo, você volta um pouquinho, você já entra aqui no estado de Minas. E é uma região que se desenvolveu demais nos últimos tempos na produção de vinhos. Né? Isso aí. Mas antes da gente falar sobre a região específica, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a produção de vinhos brasileiros. Eu venho fazendo aqui, a gente falou já sobre vinhos uruguaios, argentinos e chilenos, né? Todos eles, mesmo os uruguaios, eles têm uma tradição mais longa, né? O Uruguai é o que tem talvez uma tradição mais curta, mas ainda assim mais longa do que a nossa. Com né? certeza. O Chile, então, nem se fala, não teve problema de filoxera, aquela coisa toda. E a gente percebe alguns lugares com bastante tradição, né? Outros lugares com mais modernidade, né? Mas quando a gente vem para o Brasil, a gente tem uma história mais curta, né? Sim, com certeza. E isso não é demérito nenhum, é histórico só. Né? A gente começou depois, a produção de vinhos, né? Começou mais tarde. Por muitos anos teve uma produção muito voltada para esses vinhos de mesa, vinhos mais simples, não tinha tecnologia ainda para fazer e hoje a gente está com um salto de qualidade enorme, não é? Isso mesmo, né? Como você comentou, antigamente o Brasil era dedicado à produção de uva de mesa, né? Uva de mesa, meus tataravós começaram com a uva de mesa, bisavós, todo mundo voltado à produção de vinho de mesa, né? Somente recentemente, eu posso dizer assim, vamos dizer de uns 15 anos para cá, que esse panorama mudou. Sim. Né? Para nossa região mesmo aqui, como mudou em 10 anos. E 10 anos para vinho é muito pouco, né? Então, eu acho assim que em 10 anos já conseguimos dar um salto muito grande. Isso aqui. E só que é o seguinte, né? O Brasil, nesse meio termo, ficou conhecido assim, por causa do vinho de garrafão, vinho de mesa. Então, o cliente começou a supor que o vinho brasileiro não era bom, né? Já criou um preconceito. Já criou um preconceito quanto a isso, né? Eu vou dizer assim, não vou tirar o mérito também do consumidor, porque não era bacana Ele mesmo. não estava de todo errado, Não tava. Mas hoje eu vejo, rapaz, que o Brasil mudou.
certo? E você vê pelos concursos que estão tendo hoje, É verdade. a quantidade de empresas colocando seus vinhos à prova. É verdade. Eu acho, tipo assim, quanto mais empresas colocam o vinho à prova, é porque você está fazendo melhor. Se você não fez um vinho bom, você quer que os outros degustem, que veja, que fale se está bom, se está ruim. Então, eu vejo assim que está todo mundo focado em fazer vinho bom, certo? O Rio Grande do Sul, você pega a Bahia, agora o vinho de inverno, e em âmbito geral aqui no Brasil, você vê que está todo mundo focado em tecnologia, em melhoria da fruta, né? Que a gente precisa ter um terroir bom, uma fruta boa, para você fazer vinho. Eu não consigo fazer só o vinho usando tecnologia. Eu posso ter a melhor cantina do mundo para fazer vinho. Se não tiver uva, não adianta nada. Não adianta nada. Então, tudo se dá o quê? É no vinhedo. Primeiramente, você tendo um vinhedo, um método de condução, que nem aqui. Se você falasse aqui para mim, vamos voltar no passado, há 13, 14 anos atrás aqui, nesse local. Se você chegasse aqui e tomasse um Cabernet produzido aqui, você não tomaria nunca, sabe? E hoje, com essa mudança, conseguimos inverter todo um cenário, né? Que eu mesmo não acreditaria. Sim. Se você voltasse para mim 14 anos atrás e falasse assim, Carniçaria, algum dia você vai conseguir fazer um vinho bom aqui? Eu falei, difícil, hein? Difícil, hein? Sim, e hoje pra você ver como mudou tudo, né, rapaz? Nossa, é muito Não, legal. mudou. E claro, né, o Carlinhos está falando daqui da região dele, né? Porque ele está, obviamente, muito inserido aqui. Mas a gente pode expandir isso para o Brasil todo. Sim, né? com certeza. Você pegar lá o Sul, que é a região mais tradicional que a gente tem no Brasil, o Sul começou também fazendo os vinhos coloniais, né? Aqueles vinhos mais simples e tal, porque era o que tinha de possibilidade na época. Né? Não tinha maquinário, não tinha nem dinheiro para investir no negócio. Eu acho que naquela época, assim, hoje, assim, que era sobrevivência, né? Sobrevivência. Hoje o vinho existe um glamour, né? Existe o glamour do vinho. Hoje você vê que as pessoas tomam vinho. Você vai num bar, você vê as pessoas tomando vinho. Em restaurantes, o consumo de vinho vem aumentando. Você vê, assim, que o consumo per capita do Brasil deu um salto. Né? Então a gente vê que o consumidor está tomando vinho. Aquela pessoa, eu vejo muito aquelas pessoas que eram cervejeiras, né? Ah, eu só tomo cerveja. Aí a mulher começou a tomar vinho e trouxe um homem para tomar vinho também. E os dois agora são tomadores de vinho, né? Então, isso é legal, rapaz. Você tá vendo isso daí e as pessoas gostam. E tipo assim, a pessoa gosta de saber de onde veio, como ele é feito. Então é muito legal isso daí, né? Existe a credibilidade. Mas isso só por conta da qualidade. Sim, né? com certeza. Porque não tem amor que resista a uma baixa qualidade. Com né? certeza. Porque fato, e isso é muito importante a gente pontuar aqui também, vocês que me acompanham aqui, estão comigo já há algum tempo, sabem que a gente fala bastante de vinho brasileiro aqui. Eu tenho um curso que chama Vibra, é um curso de vinhos brasileiros. Né? Então, quer dizer, por quê? Porque o vinho brasileiro tem seu destaque, tem sua qualidade, tem seu potencial, mas é fato que essas pessoas estão percebendo isso, estão bebendo mais vinho brasileiro, estão gostando mais, porque ele realmente aumentou a qualidade. Aumentou né? a qualidade. E é importante a gente ressaltar também que, ao mesmo tempo em que a gente percebe algumas regiões como o Sul, né, que tem aí a sua tradição, né? A gente pode dizer que é o que mais tem tradição, é lá no Sul. Né? Sim, com certeza. Também vem se modernizando, a gente tem ao mesmo tempo outras regiões se desenvolvendo. Né? Tem aí, outro dia eu vi uma vinícola em Brasília. Sim, Brasília. Um consórcio, são 10 famílias que se juntaram, se uniram. Sim. Eu não sei se você viu esse projeto. Já vi esse projeto. Acho que saiu no Globo Rural, não saiu? E eu não sei se foi... Acho que saiu no Globo Rural. Acho que saiu no Globo Rural. São 10 famílias, né? Eu recebi se juntaram e começaram a fazer um vinho e tal. E tá bonito o negócio. Tá legal. Então, do lado de Brasília. Você chega ali em 15, 20 minutos ali. Você nunca esperaria falar, pô, Brasília, aquele lugar, né? Tá, você só pensa em outras coisas de Brasília, né? Sim. O Nordeste está super desenvolvido também. O Nordeste está uma potência. Uma potência aí. Eu me lembro, Carlinho, que a primeira vez que eu tomei um vinho, me trouxeram um vinho lá da Rio Sol. E eu falei, prova esse vinho aqui e tal. E eu peguei o vinho, provei. Mas tava difícil, rapaz. Eu falei, cara... Também, já aconteceu comigo já. Aconteceu? Já aconteceu. Você fala... Meu irmão foi pra lá, trouxe um vinho. Meu Deus do céu. Eu falei, não dava, cara, tá difícil. Você toma os vinhos hoje, os caras tiveram uma evolução muito rápida, né? Eu acho, tipo assim, eles têm um clima muito bom lá, né? Eu acho, tipo assim, pela questão aí de 2 safras, 3 safras, isso dá uma estressada na planta. Né? Eu acho que... Eu não sei como eles estão conduzindo lá hoje.
Mas eu acho que eles estão deixando o vinhedo descansar, sabe? Para eles conseguirem um potencial, assim. Maior. Porque senão eu já vi pessoa, até eu já vi vinho de inverno, pessoa fazendo 2 safras, né? Não é da região nossa, de outra região. E até comentei com a pessoa, né? Falei assim, cara, você vê assim, quando você faz no inverno tem uma qualidade. E quando você faz no verão, a qualidade é muito baixa. Então você deixa de fazer no verão para fazer só no inverno, né? Claro. E você não vai estressar tanta planta, né? É que nem aqui, a gente olha aqui, tá cheio de uva, mas chega na época do verão, a gente corta tudo, né? Claro, Por quê? Para que ela guarde energia para o inverno, que é o principal, que é isso aqui, é dias quentes e noites frias. É isso que a gente precisa, dessa amplitude térmica, né? Não, com certeza. E aí a gente falando, então, como eu estava dizendo, né, tem essas regiões mais tradicionais, que são as regiões lá do sul, Santa Catarina, eventualmente e tal, e tem regiões mais novas, ou mais novas para o vinho fino, de alta qualidade, que é, por exemplo, essa região que a gente está aqui. Sim, né? sim. Aqui é a região que a gente chama de sul de Minas. Né? Tem vocês, tem outras vinícolas aqui também em volta. Vocês são certamente um grande expoente. E, aliás, eu estava contando uma história, eu contei para o Fabinho aqui mais cedo, e eu falei, Fabinho, eu vou contar essa história aqui para o Carlinho. Eu falei, você me autoriza a contar? Ele falou, autorizo. Porque ele falou, o Carlinho é bravo, o Carlinho vai te bater lá, hein? Mas eu vou te contar. Ai. Ó, gente, se o Carlinho sair no tapa aqui comigo, aí o cara é forte, pô. Ó, aqui, ó. Não, eu vou te contar que o meu pai, ele viaja muito por essa região e tal, né, para dar consultoria. E ele, várias vezes, ele chegava para mim e falava, cara, eu passei lá em Andradas e tem lá Casa Geraldo, você tem que provar os vinhos deles e tal. Eu falei, pai, Casa Geraldo, não sei, não quero saber de Casa Geraldo, nada. Carlinho, preconceito puro, cara. Era, né? E aí ele fala 2 vezes, 3 vezes, ele falou, Casa Geraldo. Eu falei, pai, eu não quero saber de Casa Geraldo, não quero, sabe, mas, olha, hoje eu falo, sabe quando você fala, cara, como é que eu pensei isso? E até que um dia me apareceu uma garrafa da Casa Geraldo. Não sei como é que foi. Alguém chegou com... Eu falei, pô, tá bom, vamos provar. E eu provei, falei, porra, peraí. Não era o que eu imaginava. Eu imaginava um vinho ruim. E aí eu provei e falei, cara, isso aqui tá diferente, hein? Tá muito legal. E aí eu vim aqui uma vez. Primeira vez que eu vim aqui. Eu acho que eu lembro que a vez que você veio aí. E eu falei, cara, isso aqui é um negócio impressionante. A gente não tem ainda, né? Eu tô contando essa história porque eu falo por mim, eu trabalho com vinho, eu já trabalhava com vinho e ainda assim tinha algum preconceito. Às vezes é difícil, a gente não percebe que a gente tem esse preconceito, né? E a gente não conhece. E aí, quando você vem aqui, você vê, você fala, pô, esse violino eu quero que a gente fale dele depois, que para mim é um dos pontos altos que vocês têm aqui. Você fala, porra, peraí, não é possível, cara. É um negócio impressionante. Né? E a gente tem esse preconceito, em geral, a gente percebe ainda um pouco de preconceito com o vinho brasileiro. Sim, eu acho que sim. Né? As pessoas ainda hoje, você vê assim, quando... Eu vejo as pessoas muitas vezes vão no mercado... Tem lá, eu vejo assim, não estou falando da minha marca, mas eu vejo assim, vinhos nacionais de excelente qualidade, as pessoas comprando muitos vinhos às vezes importados de baixa qualidade e preço a preço, né? Então fala, puxa, que pariu, né? O pessoal fica levando um vinho inferior e não dá aquela abertura para o vinho brasileiro. E outra, a gente vai falando, por exemplo, eu estava falando do Rio Grande do Sul. Lá faz 2 safras que estão praticamente com um clima fantástico. Eles vão vir com 2 safras aí, a safra 21 e 22, fantástico. É verdade. Entendeu? 22 e 23, quer dizer, né? Isso. Fantástico, porque eles tiveram um clima extremamente seco no momento da colheita, né? Então, praticamente estão vindo uma expoente aí de qualidade muito grande. Né? É o que a gente precisa aqui também, que nem se falasse aqui, esses dias atrás, se fosse verão, né? Não tinha como ter uva aqui, porque isso aqui virou um dilúvio, né? Então foi complicado. Então a uva precisa disso, né? Ela precisa de um clima adequado para elaborar um bom vinho, né? E eu acho muito interessante, a gente está falando aqui de uma região que ela se desenvolveu muito rápido, né? A gente pode falar um pouquinho mais aqui da Casa Geraldo, mas a região de uma forma geral se desenvolveu muito rápido, mas isso você pode perceber em outras regiões também. A gente tem essa região, a gente falou da região do Planalto Central ali de Brasília e tal. Você tem o Nordeste que se desenvolveu muito rápido, o próprio Sudeste, mas você fala de Rio de Janeiro, tem algumas ações. Sim, já aí tem umas ações já, né? Trabalhando lá já. Espírito Santo, tem gente plantando lá no Espírito Santo, cara. Eu falo assim, tem bastante gente louca, viu? Tem bastante gente louca. E que fala... Mas você sabe o que eu acho interessante, Carlinhos? Que toda vez que eu converso com um produtor, eu percebo que, assim,
vocês têm um pouco de loucura, no bom sentido. Sim, sim. Né? Porque se você parar para pensar, assim, racionalmente, você fala, não dá para fazer. Não. Eu tive... Eu falo, cortando esse minutinho, eu vejo isso sempre, sabe? Assim, eu falo assim, se a pessoa que vai entrar no mundo do vinho, ela tem que amar demais. Entendeu? Não pode ter dó do dinheiro, porque eu falo assim, você ter uma vinícola hoje é muito caro. Um amigo meu me disse, sabe como você faz uma pequena, grande fortuna no mundo do vinho? Sabe como? Você pega uma grande fortuna e joga dentro de uma vinícola. Aí você fica uma pequena fortuna. Por quê? Para você montar um vinhedo é caro. Até você ter um primeiro vinho demora. E, por exemplo, eu vou plantar, vamos por lá, você está na tua região lá. Pô, São Paulo, vou plantar aqui atrás, tem um quintal bacana, vou plantar uva aqui. Você vai lá, você investe e tal, mas você não tem ainda certeza que aquela uva, aquele terroir seu vai dar um vinho de qualidade. Então, muitas vezes você planta ainda sem ter a certeza que vai ter um vinho bom. É que nessa região nossa aqui. Se a gente pensava que, como eu falei, eu nunca achei que nessa região nossa a gente ia conseguir fazer vinho de qualidade. Esse terroir nosso não seria adequado, nada. Só que ele era adequado, só que estava na época diferente, só. Mas hoje você vê assim, a qualidade dos vinhos que a gente conseguiu ter aqui, nesse terroir nosso, é fora da curva. E eu te falo uma besteira. Essa quadra aqui dá um tipo de Syrah, essa outra dá outro. Você acredita? Como que é o terroir? Entendeu? Aqui para cá é um outro tipo de solo. E para cá é outro tipo de solo. E colado, né? Colado. E tipo assim, você não acredita. É diferente. É diferente. Você vai pegar um Syrah nosso, que é lá do outro lado nosso ali, que é o vinho do pôr do sol, tem outro estilo. Cada terroir, cada pedacinho de terra tem um estilo, dá um estilo de vinho diferente. Para você ver como o terroir é muito importante. Além da terra, o clima, o solo, tudo, né? Tudo influencia, né, no geral. Você sabe que outro dia eu estava pensando em eu ia fazer uma aula, né? Eu ia gravar uma aula, essa aula não deu certo. Eu vou contar por que ela não deu certo. Eu mesmo abandonei a minha ideia, porque eu ia comparar a produção de vinhos com as finanças. Eu queria mostrar o poder, né, o pessoal sempre gosta de falar do poder dos juros compostos. Se você põe lá R$100 nesse mês, R$100, ao longo da vida você vai ter um bom dinheiro, porque esse dinheiro vai rendendo, composto e tal. Legal, todo mundo sabe disso, né? Na teoria funciona, na prática funciona também. Muitas vezes as pessoas não têm não fazem direitinho, aí não vai funcionar. Mas se você fizer direitinho, no final vai funcionar. Com certeza. Né? O vinhedo não funciona como juros compostos. Não. Porque você pode fazer direitinho um ano, e você precisa esperar. É igual, no começo é igual dinheiro. Você começa, você tem que esperar. Você não vai colher no começo. Se eu botar R$100 lá, amanhã não tem 1.000 para mim. Né? O vinhedo também, você tem que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Aí chega no 15º ano, vem uma geada e derruba tudo. Então, você ainda tem um fator natureza em cima do negócio. Sim, né? Com certeza. Que você não tem menor controle do negócio. Vamos dizer o que aconteceu com a gente em Divinolândia, que é um vinhedo que a gente colhe Chardonnay e Pinot Noir para elaboração de espumante, né? E um pouco de vinho tranquilo. Normal lá a gente colhia em torno de 100 a 150 toneladas de uva. Esse ano chegou na época de colher, o que aconteceu? Chuva e pedra. Deu pedra antes, né? Que você lembra aquela época que pegou pedra para tudo que é lado. Já judiou do vinhedo até. E depois aí cicatrizamos a fruta, beleza. Perdeu já 50% aí já nessa brincadeira. Mas beleza, ainda sobrou um tanto, beleza. E aí chegou na hora que a uva estava chegando no ponto de amadurecimento, chuva. E aí, colheu o quê? Nada. Perdemos 150 toneladas de uva. Olha isso. Que foi a perca nossa lá esse ano, né? Então, é complicado. Você não manda no clima, né? Você não manda no tempo, né? Por mais que você faça tudo certinho como manda, sabe? Ainda pode dar errado. E aí chega na hora que você faz tudo certinho. Pô, caiu uma pedra que nem agora. Bom, pô, se gear agora, perdemos tudo. Entendeu? Porque agora nós estamos numa época assim que tá chegando aqui a 6 graus à noite. Aqui de madrugada, aqui tá dando por 6 graus. E se gear? O fruto tá verde. Nossa. Aí ela entra em senescência, já era. Ou queima a fruta, né? Queima a fruta. Você não acorda de noite com pesadelo assim? Você não sai correndo no vinhedo aí pra esquentar? Tá sai com cobertor aí, correndo. Você tá louco, rapaz. Vai falar pra você, tem hora que eu acordo assim, falei assim, olho no relógio, olho na temperatura. Falei assim, meu Deus do céu, 6 graus. Ai. Tá bom, ficando por aí ainda tá bom. Não tá queimando nada. Se baixar de 0 aqui, aí complicou tudo. Né? O problema é que a uva tá verde. Quando a uva tá madura,
Não, ela não queima, sabia? Quando a uva tá madura, já tá madura, tá docinha, e ela vier uma geada, ela não vai queimar a uva, sabe? Porque ela tá madura. Tá. Mas se ela tiver verde, ela queima, entendeu? Só que o que vai acontecer apenas? Ela só demora um pouquinho para ela terminar a maturação. Ela demora. Por exemplo, se é pra, a gente vai acompanhando a análise do vinhedo, a gente vai acompanhando a análise. Né? E você vai vendo a subida dela de Brix, e a caída de acidez, você vai fazendo essa análise. Se deu uma geada, você vê que ela estaciona. Ela fica parada 1 ou 2 semanas, depois ela continua. Sabe? Então acontece isso. Gente, olha só que interessante. A gente traçando aí um panorama do Brasil, quando a gente fala de qualidade, de aumento da qualidade, né, da produção, isso passa, obviamente, pelo aumento do conhecimento. A gente ouvindo aí o Carlinho falar de Brix, de grau de açúcar, né, de temperatura, de fermentação e tudo isso, a gente vê aqui no Brasil um aumento muito grande do conhecimento de vocês, né? Uhum. O que a gente sabe, e não é, de novo, não é demérito nenhum, é o que era na época, mas você tinha aí algumas gerações anteriores, eles faziam vinho do jeito que dava, né? Colhia, colocava lá, fermentava, o que saiu? Saiu o vinho e acabou. Eu lembro, rapaz, que no começo, uma vez meu pai trouxe, no comecinho, trouxe Cabernet Sauvignon ali, tava trazendo Cabernet Sauvignon. Eu falei pra ele, pai, vai pôr alguma levedura, alguma coisa? Não, só fermenta. Mas pai, não, deixa lá, que ela vai fermentar sozinho. Olha só. Entendeu? Então não existia nem, tipo assim, a uva ia lá fermentar por si só. Né? Então o que acontecia aí? Reduzia, te dava, não colhia a uva no grau certo, então tinha muita coisa errada que hoje são coisas que não faz. Fermentava a temperaturas erradas, então existia muita coisa errada naquela época. Mas às vezes você tinha uma fruta boa, mas você acabava chegando aqui sem tecnologia, você não conseguia elaborar um bom vinho, né? Então acontecia isso também. Então hoje a gente está mais atento aos detalhes, quando você vai colher uma uva, tudo certinho, né? Então tem um cronograma bem especificado para você não, porque uma uva de inverno custa caro. Né? Então a gente não pode errar de jeito nenhum. A gente tem que, na hora que chegou a uva, dali tem que ser para melhor, sempre. E falar em uva, falar em tecnologia, eu queria falar um pouquinho desse vinho aqui. Porque esse, como eu falei, esse é um dos vinhos aqui que eu... aliás, acho que não foi o primeiro, foi o segundo vinho que eu provei. A primeira vez que eu tive aqui, eu cheguei e provei o Sauvignon Blanc, já fiquei maravilhado com o negócio. E depois a gente seguiu, eu estava com o Fabinho, e a gente provou então o Sauvignon Blanc e depois a gente subiu para tomar o Viognier, que é esse que a gente tem aqui, que é o Gran Reserva, colheita de inverno. Viognier, esse não tem safra. Não tem safra, é um vinho branco não safrado. Garrafa muito bonita, mas o que tem dentro supera qualquer coisa. Eu digo assim, é o vinho, eu chamo esse vinho do prejuízo. Vinho do prejuízo, por quê, hein? Porque na verdade, o que acontece? Você pega todo aquele vinhedo lá naquele fundo. Primeiro ano dele lá tinha dado 150 quilos de uva. O primeiro ano de produção dele. Aí eu falei, nossa, fazer o quê com 150 quilos de uva? É o primeiro ano, né? O primeiro ano não vai dar nada mesmo. Aí colocando no meio, tendo o Sauvignon Blanc. Moemos junto. Como é que você separaria um vinho? Mas o ano que vem aquele vinhedo vai estar mais amadurecido e vai produzir um pouquinho mais. Chegou no ano que vem, deu 600 litros de vinho. Todo vinhedo, prensado, fermentado, tudo deu 600 litros de vinho. Como é que eu vou engarrafar 600 litros de vinho branco? Não tem como. Aí na hora, né, tava um outro enólogo. Esse vinho tá top. Vamos colocar numa barriquinha de carvalho. De 600 litros, Perle Blanche, teria uma barrica sem toste e deixar lá. Entendeu? Vai amadurecer. O vinho tem estrutura, tá top. Então beleza, aí o ano que vem vai produzir mais, né? Com certeza o vinhedo vai produzir mais e aí a gente engarrafa. Beleza, deixamos na barrica. Chegou no outro ano, rapaz, deu mais 600 litros de vinho só, todo vinhedo, igualzinho. E aí que fizemos? Compra mais uma barrica, deixa lá. Aí enchemos. A outra estava guardada, a outra ficou guardada e pegamos essa outra e colocamos também. Mais uma e deixamos lá. Beleza, aí o ano que vem vai produzir mais. 600 litros de vinho de novo. Não é possível. Só que é o seguinte, uma parte ficou 24 meses da barrica. A outra parte 12 meses. Só que você tomava o vinho, ele tava doce. Tava até o seu Arthur, da ABS aqui. Ele degustou, não, tá bom assim, garrafa desse jeito mesmo, tá ótimo. Eu falei, não, Mr. Arthur, tá faltando um pouco de frescor, né? Tá faltando acidez e tal, né?
Aí depois nós falamos assim, vamos pegar 600 litros dessa safra nova, então nós fazemos um blend de 3 safras. Entendeu? Sim, aí nós fizemos uma degustação em laboratório e ficou top. Aumentou o frescor, né? A acidez, claro, naturalmente, né, no caso, e ficou um vinho top. E engarrafamos esse lote aí só, mas eu falo assim, hoje um vinho desse acho que vende a R$250 uma garrafa, mas pra gente custou mais de 500. De custo, você né? Vê só, olha só, você vê como é que é o negócio. O vinho, às vezes a gente fala, poxa, mas um vinho tá caro, como é que pode? Muitas vezes a gente escuta até, o pessoal fala, nossa, mas um vinho brasileiro não era para custar tão caro e tal. Os custos, eles são custos e não tem de onde você tirar, né? Você tem lá, vocês não estão vendo aqui, mas a gente está vendo a fileira ali. Aquilo ali, você tem que cuidar o negócio do ano todo, você tem funcionário, você tem tratamento, você tem a cantina, você teve que construir aquela cantina, você tem tanque, você comprou barrica, né? Deixou lá um ano só parado. Uma barrica de 600 litros hoje tá 20 mil. Pois é. Não, e aí, tudo bem, você fez tudo isso, fez todo esse investimento. Tá pronto o vinho? Não, não tá, só vou vender daqui 3 anos. Quer dizer, você tá com o negócio ali, mas você não pode vender, você tá com dinheiro parado, né? Quanto isso custa? Ou seja, todos esses custos, eles acontecem para qualquer um no mundo todo. Sim, né? É normal. Para quem tem vinícola, é isso mesmo. É um custo que vai sempre acontecer, né? E é muito interessante a gente ver isso. É claro que o Carlinhos fala que é o vinho do prejuízo, ainda bem que é prejuízo só para ele, não é para a gente, porque é para mim, sem dúvida, um dos vinhos mais... para mim, um dos vinhos mais interessantes que você tem aqui. Todos são muito legais, né? Eu gosto muito do Syrah, gosto muito do Sauvignon Blanc de vocês, é uma coisa realmente muito, muito particular. Mas esse Viognier, ele é único. Ele é. Né? Ele ganhou, né, agora na Brasil Expo, ele ganhou como melhor Viognier do Brasil. Na Brasil Expo, ganhou como melhor Viognier, né, em primeiro lugar. Né, então, a pontuação dele acho que é 93 pontos. Nossa, olha. 93 pontos que ele ganhou na Brasil. Foi bacana, né? Na Awards lá, né? Com certeza, com certeza. Mas é um vinho que, sem dúvida, se destaca aí, né? Então, se você tiver oportunidade, quem gostar bom, se você gosta de vinho branco, é obrigatório. Se você não gosta, você precisa provar para conhecer. Esse vinho aqui, gosto muito dessa garrafa aqui, acho ela muito, muito bonita, diferente, né? É uma garrafa que a gente traz ela da França, né? Da França, é uma garrafa francesa, né? Nessa rolha, você pode olhar que ela é uma rolha micro aglomerada, porque é aquela famosa rolha Dian, né? Tá. A famosa rolha Dian, no caso. Ou seja, não tem problema de... Hoje, sabe, Daniel, isso é uma coisa hoje que eu tô querendo passar para todos os meus vinhos, até os Gran. Sabe? Porque a garantia que você dá pro cliente, por exemplo, amanhã o cara comprou um vinho, 250 conto a garrafa, e chegar lá, pode ser que os Gran reserva meu, é tudo rolha natural. Esse aqui eu tenho a certeza que eu posso dormir tranquilo, que nunca vai me te dar um problema de rolha no vinho. Mas só que o natural, por mais que eu compre uma rolha classe A... é difícil. Tipo assim, sempre alguém vai ser felizardo. Pode acontecer, sabe? Só para vocês entenderem o que a gente está falando aqui, existe bom, essa rolha aqui é uma rolha, como o Carlinhos está dizendo, é uma rolha mais tecnológica, a gente pode dizer assim, e ela está livre de um fungo que chama TCA, né? TCA. O TCA, ele é imperceptível, né? Você não consegue saber. Ele tá na rolha, né? Ele vem. Quando eles colocam a rolha no vinho, né? Fechado, em garrafa, ele entra em contato com o vinho e aí contamina o vinho, né? Sim. E você não tem controle disso. Não, você compra um lote, você olha, você testa, mas você não tem como testar 5.000 rolhas, que às vezes é um lote, né? Você pega um por amostragem, tá perfeito, não tem nada. Isso. Beleza, engarrafa, mas sempre pode acontecer de uma ou outra, dar algum problema, e ainda mais em rolha natural, às vezes ela sempre acha uma ranhura ali no meio e vai embora, né? Ela acha, porque ele é natural, ele é só furadinho ali, tratado e acabou, né? Não tem muita... Você sabe, Carlinhos, que eu vou te contar uma história. Eu fui uma vez para a França e eu estava com a minha esposa e a gente foi para Borgonha e a gente foi visitar uma vinícola e ela gostou demais. Eu adorei a vinícola, mas ela ficou muito animada. E ela falou, vamos comprar os vinhos aqui. E são vinhos caros lá. Mas lá ainda o euro estava mais acessível, né? E a gente trouxe, eu guardei na minha adega um Echezot e um Gran Echezot, que aqui no Brasil custa uma fortuna. E a gente trouxe, eu guardei e tal, na adega refrigerada lá, bonitinho. Temperatura, na minha adega lá fica 13 graus, fica a minha adega lá, tá direitinho. E aí a gente fez ano passado, aniversário de casamento, e eu falei, vamos abrir o Gran Echezot.
Já fica aquela empolgação, né? Puta, fomos num restaurante, agendei, pedi um menu especial, tal. O cara veio, quando olhou o Gran Chazot, o cara já até ficou... O olhinho dele brilhou, vai sobrar um pouquinho. Vai sobrar. Ele abriu, tirou, colocou na minha taça, cara, desceu uma água de tijolo, assim. Putz. Rapaz do céu, eu não queria acreditar, cara. A minha mulher olhou pra mim e falou, ela não sabe, ela queria ter tirado uma foto minha, eu não sabia o que fazer, fiquei paralisado, cara. Nossa, completamente estragado o vinho, não tinha a menor condição. Nem tomamos vinho naquele dia, né? Pedimos, sei lá, acho que um drink, sei lá o que. Nenhum vinho vai chegar ao ponto desse aqui. Mas aí não é culpa da vinícola, não tem o que fazer. Você vai. Eu fui premiado. Não, foi premiado. Aconteceu Às comigo. vezes, e já aconteceu comigo já também, você acredita? Eu ainda sei que guardou corretamente o vinho, né? Você ainda guardou Isso corretamente. eu garanto que eu guardei. Então, e eu, por exemplo, uma vez eu ganhei 2 garrafas de vinho francês. Nossa, tomei a primeira garrafa, fantástico. Meu Deus, que delícia de vinho, cara. Achei top mesmo. Aí eu falei assim, vou guardar outra. Vou guardar outra aqui de especial, né? Isso. Aí esse de especial ainda demorou 1 ano e meio pra chegar. 1 ano e meio só. Só que eu coloquei lá na dispensa, lá na época não tinha muita adega, assim, né? Deixei na dispensa. Rapaz, na hora que eu fui tomar o vinho, fui naquela empolgação que nem você. Nossa, vamos tomar aquele vinho Preparou, lá. Nossa, vamos tomar aquele vinho. É hoje. Rapaz, na hora que fui tomar o vinho, rapaz, meu Deus. Cozido. Aí tava estragado. Aí eu falei assim, nossa, cara, que antes eu tivesse tomado aquele dia. Então por isso que eu falo. Pois é. Quando uma coisa que eu digo sempre às pessoas, né? Quando você vai degustar um vinho, por exemplo, você tem tua adega, assim, tal, né? Não quer dizer também que o vinho é eterno. Entendeu? Então, por exemplo, pode durar 10 anos? Pode. 20 anos? Pode. Mas não é uma linha reta que é correta mesmo, que vai aguentar. E se você estiver falando assim, tem um vinho lá na minha adega que tem 20 anos. Abra ele e degusta. Só que você não vai querer, logicamente, que tem uma cor púrpura, linda, aromas de frutas frescas. Isso não vai existir. Mas veja os aromas terciários. O que esse vinho vai estar evoluiu com esse tempo. Se tiver ruim, tá ruim, joga fora, acabou. Mas deguste ele com um cara de 10, com um cara de 20 anos. Né? Não, você tem que tentar achar nele o que ele tem de melhor. Ou às vezes não tem nada de melhor. Eu já cheguei a degustar vinhos também com 20 anos que não tinha nada. E um dia eu tinha um vinho na adega do meu pai. Fazia 15 anos tava lá. Já pegamos todo mundo já fica aquele pé atrás, né? Todo mundo já fica, nossa, vamos pegar esse vinho, vamos degustar, vamos que tá lá, vai. Deve ter estragado. Rapaz, já traz mais uma garrafa, né? Traz outro, porque esse aí não vai dar. Esse aí não vai estar. Cara, colocamos o vinho na taça, tava um tijolão. Mas um tijolo mesmo, tijolão. Rapaz, eu falei, ixi. Olha que foi no aroma, que tava uma delícia. Olha só. O aroma tava ótimo e na boca tava fantástico. Olha só. Em termos, assim, visual, eu daria 0. Visual. Mas sabor e aroma, top. Você vê. Dá pra você ver, né? E, tipo assim, eu peguei um outro que tava top 1 ano e meio atrás e depois de 1 ano e meio já não tava legal. Então, difícil. O vinho é uma coisa, assim, muito difícil, né? Você não vai ter uma linha reta, assim, pra você saber, vai durar até tal dia. Você não consegue. Não tem uma bola de cristal pra isso. Não consegue. Por isso que vocês investem no que vocês conseguem controlar, né? Por exemplo, na qualidade da rolha, na qualidade da garrafa, tudo isso. Por exemplo, você pega um vinho desse aqui, hoje ele é guardado em câmara fria. Esse vinho é guardado na câmara fria. Tá lá 13 graus na câmara fria nossa. A gente vai tirando da câmara fria, conforme vai saindo, bem devagarzinho, não tem pressa mesmo, vem mais na vinícola aqui mesmo. Então vai lá, pega 10 caixinhas, põe ali, entendeu? Sempre vai tirando. Por quê? Você vê, esse vinho 18, 19 e 20. Não, tá fantástico. Tá fresco, parece que engarrafou antes. Não, eu falei pra você, eu provei já outras safras, ou outras garrafas, né? Porque são várias safras. Mas esse aqui tá espetacular. Tá, é impressionante. E você vê que esse aqui é levinho, né, na boca. Nossa, né? um frescor. Leve, tem acidez, tem frescor, né? Cara, é muito, muito interessante. Ô Carlinhos, olha só. A gente, um podcast para falar sobre tudo que a gente queria falar é muito difícil. A gente tem que falar sobre os vinhos brasileiros aqui. Você é uma enciclopédia aqui da região. Mas eu queria aproveitar. O que você acha, Gustavo? Podemos fazer um outro podcast aqui? Dá para fazer? Bora. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos gravar um só falando da Casa de Geraldo aqui? Podemos fazer isso aí?
Então nós vamos fazer o seguinte, que tal a gente chamar o Dedé? Vamos chamar ele. O Dedé nessa parte de viticultura. Ele sabe tudo? Ele sabe tudo. É? Nessa parte de viticultura, a história, daí como começou tudo. Ele tem grande culpa de tudo isso. É? Ele tem grande culpa de tudo isso, O sabe? Dedé, quem não sabe, é o irmão do Carlinho, né? É isso aí. São 3 irmãos, né? São 3 irmãos. O outro fica só cuidando do dinheiro. Ai, eu digo assim, é o chato, né? Porque o cara que mexe com dinheiro, todo mundo que mexe com dinheiro é chato. A mulher que mexe com dinheiro é chato, todo mundo. Por quê? Você quer fazer as coisas e ele fala assim, não pode, não tem dinheiro. Nunca tem dinheiro. Nunca tem dinheiro, né? É financeiro e jurídico, né? Jurídico também diz, nunca pode. Ele não Nunca pode, deixar, né? Mas ele é gente boa, bicho. Nossa, não, parceiro nosso. A família aí. é muito bacana. Então, gente, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai terminar esse nosso podcast aqui de vinhos brasileiros, mas depois a gente vai fazer um outro só falando aqui da Casa Geraldo. Demorou, tamo junto. Beleza. O Carlinho, não sei se vai estar com a gente aqui, porque ele tá rodando aqui, tá engarrafando, fazendo um monte de coisa. Já tirou um tempinho aqui com a gente, agradeço demais aqui por estar com a gente. Precisamos, aqui. que você sabe, você pediu aí, a gente vem correndo. E nós vamos voltar logo, cara. Vamos sim, se Deus quiser. Carlinho, obrigado. Saúde. Valeu. E a gente volta na semana que vem com mais um podcast aqui.